Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra que o apóstolo Paulo escrevia aos irmãos da igreja em Éfeso, que nos ensina muitas coisas e nos ensina uma boa prática que a gente pode e deve adotar. Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz assim: Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo escreveu aos Efésios dizendo que ouviu falar da fé que eles têm. Ou seja, o que chegava a Paulo eram boas notícias a respeito da fé, da postura, das atitudes, do jeito de ser daqueles irmãos daquela comunidade. Paulo ouviu falar no amor que eles demonstravam para com todos os santos. E vamos agora fazer um pequeno parênteses aqui, porque a Bíblia fala que os irmãos que buscavam a santificação em Cristo, que buscavam a comunhão, eram chamados santos. Eles eram os santos. E a palavra santo, dentro da etimologia, ela vem do grego ágios, que significa consagrado a Deus. Portanto, todos aqueles que buscam consagrar-se a Deus são considerados santos pelas Escrituras. E Paulo, então, ouvira falar do amor que eles tinham por todos os santos, por seus irmãos de jornada, por seus irmãos de caminhada. Amor é uma coisa maravilhosa, porque outra palavra nos diz que o amor a Deus é demonstrado pela obediência aos seus mandamentos, e um dos mandamentos mais nobres que Jesus nos ensina é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, desses dois mandamentos, diz Jesus, depende toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos, os mandamentos do amor a Deus e do amor ao próximo, depende toda a Bíblia. Portanto, depende todos os demais ensinos. Portanto, Paulo ouvira falar deste amor, desta atitude. E amar, eu gosto sempre de dizer que é um verbo, e verbo denota ação. Portanto, amar não é apenas uma coisa que se faz de palavras. Palavras bonitas e amorosas, sim, são sempre bem-vindas, mas atitudes amorosas, elas são fundamentais e são mais importantes e têm mais peso e têm mais relevância do que as palavras em si. Mas voltando aqui ao ponto que hoje eu quero compartilhar, Paulo diz que ouvira falar da fé que eles tinham em Jesus e também do amor que eles demonstravam com todos os santos, com seus irmãos e irmãs de jornada. E diz ainda: não deixo de dar graças a vocês, mencionando-os em minhas orações. E é nesse ponto que eu quero tocar, mencionar os irmãos em nossas orações. E aí nós poderíamos nos perguntar: quantas vezes eu menciono alguém em minhas orações? Quantas vezes eu oro especificamente por esta pessoa? Porque posso saber que esta pessoa talvez passe por perrengues, por problemas, por situações difíceis. E ainda que eu não possa fazer nada objetivamente para ajudá-la, ora, a oração é uma potência silenciosa. Eu posso estar impotente de muitas formas, de formas objetivas, de formas factíveis, mas eu jamais estarei impotente pela oração, porque a oração é uma potência silenciosa. Pela oração movem-se céus e terra, pela oração move-se uma energia absurda, sempre que a oração é feita com amor e segundo a vontade de Deus. Portanto, eu me pergunto, e pergunto a você que está aqui assistindo, quantas vezes nós mencionamos as pessoas pelas quais oramos? É frequente dizermos assim: Senhor, oro por minha família, oro pelos meus amigos, oro pelos meus colegas de trabalho. Mas e o Pedro, o Paulo, a Maria, o Joãozinho, a Gabriela?
Será que eu tenho a identificação dos irmãos para orar? Não que Deus precise da informação, mas eu preciso direcionar a minha oração, canalizar a minha oração, colocar o meu pensamento e o meu sentimento direcionado àquela pessoa. É importante para que se crie esta sinergia na oração. Paulo nos ensina isso quando ele diz: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Uma coisa que me chama a atenção nas cartas de Paulo, em algumas delas, por exemplo, na carta aos Romanos, se você for olhar o último capítulo, ele menciona uma série de irmãos, pedindo que os irmãos em Roma o saudassem. Ora, saudar também é orar por eles. Então veja, Paulo ele menciona, lembra-se nominalmente de uma série de irmãos e irmãs pelas quais ele pede que seja orado. Bem, será que fazemos isso? Será que eu oro mencionando o meu irmão e minha irmã, o meu próximo, o meu colega, mencionando-o em minhas orações, dizendo: Senhor, veja, este problema o acomete, ajuda-o, fortaleça-o, abra os caminhos, direcione ajuda a ele, usa-me também como ferramenta eventualmente para ajudar, porque neste momento eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Mencione as pessoas pelas quais você ora. Não para que Deus tenha que necessariamente saber da informação, porque Ele já sabe, mas para que você consiga focalizar, mentalizar e cordializar este irmão ou esta irmã especificamente na oração. Isso cria uma energia e uma potência muito grande por esta ferramenta que também é a oração. Era isso que eu queria compartilhar nesse dia e desejo que o Senhor nos abençoe a todos. Tchau!